Aleluia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz de conhecer mais uma extensão da minha família, povo esse que eu creio, que eu acredito que vai morar no céu. Como eu sempre digo, hoje não vai ser diferente. Eu creio muito no propósito divino e não na obra do acaso. Então eu creio que esse domingo é um domingo mais do que especial. Foi o dia que Deus separou para nos reunirmos aqui, nos liberar uma palavra, servir a nós um pão fresco. E isso é um privilégio, que você poderia estar em muitos lugares, mas entendeu a convocação do céu e se reuniu, estamos reunidos aqui neste lugar para glorificar o nome dEle. Eu quero glorificar a Ele por esta oportunidade bendita. Louvar a Deus pela vida do pastor que preside essa casa. Pastor Elielson, muito obrigado pela honra do convite, pela sensibilidade do Espírito e acreditar o nosso ministério e permitir que assumisse essa tribuna aqui. Muito obrigado, pastora Francinete, pela sensibilidade do Espírito e nos estender o convite. Nós estamos aqui por intermédio do nosso amigo em comum, pastor Manassés Loyola. É um amigo. Pastor Manassés me viu bem pequenininha e eu glorifico a Deus pela vida dele e eu quero agradecer, estender essa gratidão. Louvar a Deus pela sua vida que rompeu e chegou até aqui nessa noite, entendendo por um propósito. Louvar a Deus pela vida das mulheres. Livro de Provérbios, capítulo 1, fala da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao das joias mais finas, aos rubis. E é interessante que essa palavra virtuosa, ela fala de força e poder. E essa força não está limitada na força física, mas estende-se à capacidade de liderar, de governar em meio às dificuldades. Como já foi dito aqui, já foi lido aqui na homenagem às mulheres, quem é que nunca chorou em silêncio? Isso é governar, isso é liderar as suas emoções e não deixar a casa desgovernada, o chamado. Então, temos motivo, né? 8 de março. O mundo celebra de alguma forma, mas eu entendo que lá em Gênesis, quando Deus olhou para a criação, no capítulo 2, na ordem da criação, ele olhou e disse: está faltando alguma coisa. E a Bíblia diz que ele olhou e disse: não tem nada que se assemelhe, que seja semelhante a Adão. Calma aí, Adão, você vai dar um cochilo e da costela, do osso, eu vou fazer uma mulher inteira, vou tirar um pedaço para te dar algo inteiro. E aí eu compreendo que foi ali em Gênesis que surgiu o Dia Internacional da Mulher, porque Deus tirou do osso, e isso confirma a palavra virtuosa, né? A mulher ideal, e por que não dizer a igreja ideal, com identidade, dotada de capacidade em fidelidade, sabedoria e temor do Senhor. Então que Deus nos abençoe. Eu estou aqui com meu coração queimando para liberar uma palavra para a sua vida. Nós somos ali da Assembleia de Deus Ministério Shalom, pastor Lecivaldo Ferreira. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor e da cobertura da minha igreja. Isso me deixa muito à vontade no altar, me dá liberdade no mundo do Espírito para poder ministrar a palavra. Estou aqui com meu coração queimando e vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Quando você achar, você deixa marcadinho aí, e acha aí também, por favor, a carta aos Efésios, capítulo 3. Após João 15, nós vamos ler lá em Efésios capítulo 3. Capítulo 15 diz assim, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele o conceda. E eu lhes ordeno, o que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 17, diz assim: e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pode tomar o seu assento, dando glória a quem merece glória. Aleluia, Deus deu a revelação a esta casa, a esta igreja, portanto a sua casa, portanto a todos aqueles que têm o privilégio de adentrar por essa porta, que o ano de 2026 é o ano profético, o ano da plenitude. E quando nós fazemos menção da carta que Paulo escreveu à igreja aos Efésios, deixa registrado aqui para a gente um ensinamento, porque Paulo é alguém que tem autoridade para escrever o que escreveu. Paulo relata o seguinte, escreve o seguinte: a instrução é que não deixe espaço vazio nessa casa. Eu vou repetir. A instrução é que nesta casa não haja espaço vazio. Não entendi, irmã Raquel? Esta casa é a sua vida, é a minha vida, é o meu corpo que é templo do Espírito Santo, é o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Uma vez que a luz chega, as trevas não podem prevalecer. E uma casa, uma vez que conheceu a luz, ela jamais pode ficar vazia, assim como também não pode ser adornada, ocupada com os lixos deste mundo. Então Paulo vai relatar, Paulo vai ensinar, Paulo vai orientar aquilo que ele mesmo provou. Paulo está dizendo, em outras palavras, para que a gente possa entender: um dia a casa aqui estava suja, e eu esvaziei pelo conhecimento, a revelação da luz que me parou a caminho de Damasco, mas quando esvaziei-me de todo o lixo, compreendi que esta casa precisava ser ocupada, e não ocupada com aquilo que queria, não ocupada com os bibelôs da terra, mas ocupada da plenitude de Deus. Quando eu olho para esta verdade, o que ele está dizendo é: um homem e uma mulher de Deus precisa manter a casa cheia da presença dele. Então, meu querido, minha querida, já me ajude a pregar. Olha para esse pastor, para essa irmã, para esse jovem e diz: adorna a casa, enche ela da presença. Alguém está olhando para mim e está dizendo: é óbvio, eu sou crente há 30 anos. Alguém pode ser crente há 30 anos e está com a casa adornada de bibelô e não da presença. Por isso, nessa noite, debaixo da revelação e da ordem que Deus deu, adorne a casa em plenitude. Plenitude só encontramos em Cristo. Cristo precisa habitar aí dentro. Quando eu olho para essa verdade, eu vejo a confirmação desta plenitude reverberada, ensinada pelo próprio Cristo. É Ele que vai falar aos seus discípulos. É Ele que vai declarar a verdade no Evangelho de João,
no capítulo 15. Mas é interessante que antes do capítulo 15, ele vai bater um papo íntimo, de relacionamento, dizendo: olha, está prestes a acontecer algo. E eu quero apontar para vocês o caminho a seguir. Porque a partir de agora, eu estou anunciando a vocês que eu vou para o Pai. Cristo vai relatar o caminho para o Pai. Cristo vai relatar que vai preparar morada para que nós possamos chegar lá. Porque só para te lembrar, nós estamos aqui só de passagem. Tudo aqui é perecível e passageiro, mas existe um lugar que está preparado para nós, e esse lugar chama-se eternidade. É por isso que não podemos nos embaraçar, é por isso que não podemos desprezar a oportunidade diária, como já foi dito aqui, de termos a nossa vida plena do conhecimento, cheio do poder e do Espírito de Deus. Quando eu olho essa verdade no capítulo 14, por 3 vezes Jesus vai anunciar que ele vai ao Pai. Ele diz, olha, que ele voltará. Ele diz assim, ó, eu vou para o Pai vos preparar morada, mas eu voltarei. Isso aqui é muito interessante porque ele fala esta verdade no capítulo 14 por 3 vezes. Verso 3 ele diz, voltarei. Verso 18 ele diz, eu voltarei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei, o Pai enviará o Consolador, que vos lembrará de tudo aquilo que eu já disse, e vos ensinará o comportamento até chegar à eternidade. Só que é interessante que antes, chegando ao final do capítulo 14, ele não diz eu voltarei. Pelo menos nessa tradução aqui que eu amo, a NAA diz eu volto. Quando eu olho para a declaração de Cristo, por 2 vezes ele conjuga o verbo no futuro. Eu vou, mas o futuro é certo, eu voltarei. Mas no último versículo, já no final do capítulo, melhor dizendo, ele diz eu volto, ou seja, eu velo pela minha palavra, eu tenho compromisso, eu não anuncio o futuro, mas somente o futuro, mas eu estou dizendo que eu volto. Alguém compreende essa verdade? Essa mensagem é tão atual quanto no dia em que ela foi reverberada aos discípulos. Nós estamos dentro desse cronograma. Eu não vou dizer que ele está vindo, porque alguém que está vindo é alguém letárgico, que está atrasado, que está descansado, mas ele está nos dando uma oportunidade de preencher essa casa, de encher essa casa, para que ele possa cumprir a palavra revelada. E para completar isso aqui, no capítulo 15, ele diz, ó, eu vou, mas eu volto. Ele vai liberar uma palavra aos seus discípulos, ele vai liberar uma palavra a Israel, ele vai dizer, ó, eu sou a videira verdadeira. Isso aqui é uma afirmativa que me deixa cheia de esperança. Eu sou a videira verdadeira. O que ele está dizendo é o seguinte, Israel entende que a videira era o símbolo, a representatividade do relacionamento de Deus com Israel. Então Israel se valia por conta das videiras. Só que Jesus vem e diz assim, olha, a videira não é Israel. A videira sou eu. Ele já havia anunciado no capítulo 14, olha, eu vou para o Pai, eu sou o caminho para o Pai, eu é que estou preparando o lugar. Agora ele confirma dizendo, olha Israel, muda o centro da sua visão. Não é sobre você, é sobre o que o Pai me enviou a fazer nesta terra. Eu sou a videira verdadeira. Só que o que me chama a atenção aqui é o que ele diz, e o meu Pai é o lavrador. O que ele está dizendo é, quem cuida da vinha, quem cuida desta videira é o Pai. Você não entendeu? Ele não deu essa autoridade nem para anjo, nem para homem na terra. Abre a sua mente, entende isso aqui. O que ele está dizendo é, o que ele disse é, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Preste bem atenção nisso aqui, olha isso aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando Jesus fala esta verdade, deixa registrado esse ensino, ele está dizendo o seguinte, a videira foi plantada, a videira está plantada, e vocês, nós aqui, somos os ramos, somos os galhos, alguém entende? Nós aqui
fomos enxertados a esta videira. Éramos jambuzeiros bravos, não tínhamos direito a nada, mas por causa do tal amor, Ele envia o unigênito para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. E Jesus está confirmando esta obra redentora, esta obra que nos lavou, essa obra que nos deu a essa oportunidade de ter vida e vida plena, que nos arrancou do pecado, da escravidão, que nos tirou da mão do inimigo. Ele está dizendo: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Só que tem um detalhe: quem está ligado à videira e não produz nada, o lavrador, que é o pai, corta. E quem produz, ele limpa. Ele está dizendo o seguinte: o que ele disse é o seguinte: o homem quer exercer domínio sobre aquilo que só Deus pode ter domínio. O homem acha que pode cortar aonde ele quer, mas eu vim anunciar que o lavrador é o pai, e quando ele corta, quando ele limpa, ele limpa. Eu vim liberar uma palavra. Hoje tem poda na casa, tem poda na família, tem poda no ministério, porque o propósito de Deus é para este tempo. A igreja precisa cumprir a missão original. E qual é a missão original? Não é ser árvore de enfeite, é árvore que produz fruto, e fruto bom. É por isso que Deus não vai entregar o seu plano original, porque Jeremias diz: antes, Jeremias, de tu nascer, antes do relacionamento do teu pai e da tua mãe, de um homem e uma mulher, eu já te conhecia e já havia te arremessado às nações. Você não entendeu, não? Você não está conseguindo compreender? Então olha aqui para mim, Salmo 1. O justo é como planta, árvore, melhor dizendo, plantada junto ao ribeiro de águas. Erva daninha é planta selvagem, nasce em qualquer lugar, não tem intenção, ela não precisa ser cultivada, não tem mão de homem. Agora, árvore plantada é o lavrador que olhou para a terra e disse: eu vou plantar esta árvore ali, eu vou plantar esta igreja ali, eu vou plantar este obreiro, este levita, este tangedor, esta família ali. Plantar aonde? Junto ao ribeiro das águas. Porque não vai ter dificuldade, não vai ter sol causticante, não vai ter, mas a diferença é que as folhas vão continuar lustrosas. A diferença é que no tempo da adversidade essa folha não seca, não murcha, não cai, e no tempo certo produz o seu fruto. Quando eu olho para essa verdade, eu entendo que foi intencional a nossa existência. Deus está dizendo o seguinte: eu plantei de forma intencional. E qual foi a intenção? Produção de fruto. Eu vejo a confirmação: só pode produzir fruto a árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas. Quando eu olho para a revelação, para a afirmação de Jesus, Ele está dizendo: é totalmente possível um galho estar ligado à videira e decidir não ser nutrido pela seiva que a videira libera. Você não entendeu? É gente que está junto à videira, está colado na videira. Vamos trazer para a atualidade. É gente que cola com você para uma selfie, mas não manda com você para comer 1 quilo de sal. Ele está dizendo: o pai conhece o galho que está ligado para produzir e o galho que está ligado só na liturgia, na religiosidade, e não se submete à seiva da videira. E eu amo a palavra, porque em tempo que os homens estão tratando o rebanho como gado, Jesus vai tratar rebanho como rebanho, e não vai ter amor romantizado. O amor de Cristo é real. Se não produz, se não aceita a oportunidade, o lavrador sabe aonde cortar. Em tempo que o homem quer poupar para manter a aparência, o lavrador desce e corta. Não vai perder tempo. Pá, pá. E eu amo o detalhe da Bíblia, porque ele sabe qual é o corte para eliminar e qual é o corte para limpar. E aí, quem está produzindo? Vai ficar preso a ciclo passado? Vai ficar preso à unção de ontem? Ao poder, ao manto, ao reteté de ontem? Não, meu querido. Tem que limpar isso aí. Não pode ficar preso à aparência. Não pode ficar num evangelho saudosista. Tem que viver o renovo a cada dia. Qual é o nome dessa igreja? Qual é o nome dessa igreja? Vivendo o quê?
Só vive o novo de Deus quem permite ser limpo. Só vive o novo de Deus quem permite mudar de ciclo. O problema é que a igreja, quando eu digo a igreja, não digo essa, eu digo a igreja no total. Ela acostumou só ter título de igreja, mas Deus está levantando um povo avivado, aonde não deixa a chama se apagar, para assumir o propósito original. Novidade de vida é diferente de entretenimento. Novidade de vida é abrir a porta para o Espírito Santo entrar e ele trabalhar. Você não veio, meu querido, para mais um culto de domingo. Você não veio bater cartão para o pastor te ver. Você veio a esse lugar se nutrir, porque amanhã está na hora de encarar a cova dos leões. Mas o leão da tribo de Judá vai fazer leão na terra jejuar. Deixa o lavrador limpar. Ele corta e ele limpa. Limpa para quê? Para a produção de mais fruto. Irmão, um detalhe, porque Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 3, diz assim, ó: o machado já está posto à raiz. Porque ele sabe. Olha isso aqui, você vai entender isso aqui. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra é única, que tem poder de limpar o homem, de levar ao homem um arrependimento e não promover impacto. O que é impacto? Você derrama uma lágrima por causa de um toque, de um som, de uma música. Você fica emocionado com um texto. Mas ele está dizendo o seguinte: vós já estão limpos por causa da palavra. A palavra que é Cristo, esse verbo conjugado na vida do homem, leva ele a um entendimento que ele é pecador, leva ele a um entendimento que ele merecia coisas que a misericórdia o livrou, e que ele não merecia viver determinadas coisas, mas que a graça o revestiu, o vestiu e lhe deu acesso. Quando eu olho para esta palavra, no verso 4 ele confirma: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso aqui, igreja amada de Cristo, acaba com esse evangelho romantizado. Vem de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Você pode entrar ali, qualquer um pode entrar ali mulambado, mas tem que entender que quando entra aqui, esse lugar não é prostíbulo. Pastor, aqui palavra dura, evangelho da verdade. Por que não é prostíbulo? Porque prostíbulo as pessoas procuram para ter alívio de 15 minutos, para ter alívio de um dia. Esse lugar aqui é lugar de gente que não busca impacto, é lugar de gente que busca transformação, abandonar o pecado, abandonar o erro, e entende que sozinho não pode, mas cheio da presença de Deus, ele entende e reconhece que é pecador e precisa encher a casa daquilo que pode transformar a sua vida. Presta atenção nisso aqui. Esse lugar não é lugar de buscar alívio. Esse lugar é lugar que se transforma em tribunal de justiça para resolver, para transformar. Esse lugar é lugar que se transforma em consultório para curar aquilo que o remédio não pode curar, aquilo que a medicina não pode fazer. Esse lugar é o lugar que quebra coração de pedra e transforma e traz um coração rendido aos pés da cruz, mudando o interior de alguém quando uma palavra não consegue mudar. Você não entendeu? Esta casa é a casa do eu sou. Olha aqui para mim. Diz para ele, aproveita que o ambiente está favorável. O que é que tu precisa? Que ele seja. Ele não quer te dar prazer de 15 minutos. Ele quer te dar o prazer da vida eterna. Ele quer nos dar o prazer da vida eterna. É por isso que é condicional. Este versículo 4 acaba com esse evangelho romantizado. Se permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. O que ele está dizendo é: tem que ter uma ação para o céu ter uma reação. Eu vou repetir esta verdade: tem que ter uma ação para o céu ter uma reação. Se permanecer, eu permanecerei em vós. Se ficar, aqui ó, apóstolo Paulo escreveu: enraizado, alicerçado. O que é isso? Permanece. Eu permanecerei em vocês. Ele segue dizendo: como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Deus nos trouxe aqui para nos lembrar que nada do que a gente tentar fazer sem Ele vai frutificar. Você não entendeu não? Não adianta sentar no balcão da negociação,
para poder tentar vantagem e sair na frente, se Deus não mandou você ir lá e assinar esse contrato? Não adianta você colocar uma aliança no dedo se Deus não te entregou esse compromisso. O que ele está dizendo é: se não permanecer na obediência, se não permanecer em mim, na revelação da minha vontade, tudo que tu fizer vai ser como Pedro, numa noite em que ele, depois de ter provado da presença, volta para um lugar que Deus falou para ele não está mais, porque não pescaria mais peixes, cardumes, mas pescaria homens. Alguém está entendendo? Deus está dizendo: não adianta voltar para o lugar da onde eu já te arranquei, não adianta querer viver misturado, quando eu marquei você para ser santa e separada, santo e separado, não adianta querer ser comum, ser igual, quando eu já selei a tua casa e já te entreguei a direção de como você tem que viver. Olha isso aqui: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aqui não tem miséria, aqui não tem mediocridade. Quem fica em Cristo produz, não produz meia boca não. Produz e não produz para uma tarde, para um dia. Produz e produz muito. O que o Senhor está dizendo é: eu faço refletir em vocês o que eu sou. O que eu sou? Sou fonte, e fonte não seca. Quando eu olho para esta palavra, o Evangelho diz assim: olha, para que produzam e produzam muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele está repetindo, porque a repetição é pedagógica. Ele está inculcando isso na mente dos discípulos. Aí ele diz: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Isso aqui é um detalhe muito interessante, que alguns passam batido, ou tentam poetizar esse versículo. Eu vou ler ele de novo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. O que ele está dizendo é: eu não posso contradizer a minha palavra, a palavra do Pai. Você lembra do que está registrado em Jó? Capítulo 14. Há esperança para a árvore cortada. Não precisa de uma fonte, não precisa de ribeiro. Uma árvore cortada é só uma terra úmida, isso que significa cheiro das águas. O rio está passando lá longe, mas as veias do rio vêm e tornam aquela terra sólida, fértil, umidificada, na linguagem bem popular. Se está numa terra que foi cortado o tronco, mas só precisa do cheiro para voltar a brotar. E quando Jesus declara isso aqui, ele confirma o que está registrado no verso 1. O meu pai é um lavrador. Ele diz assim: tem coisas que o homem na terra cortou. Alguém está entendendo? Tem coisas que o homem na terra invadiu o meu plantio. Entrou na área da minha árvore intencional plantada. Foi com a sua serra elétrica, foi com o seu machadinho e cortou. Mas fica tranquilo. De repente eu estou pregando para alguém que teve a sua vida invadida, que teve o seu ministério, sua família cortada pela ação das obras maléficas dos homens maus. Deus está dizendo: você não precisa de muito, fica tranquilo, você só precisa do cheiro das águas. Vai voltar a brotar. Olha para quem está do teu lado e diz: se tem área que o homem tocou, descansa, porque você vai viver a plenitude. Olha para ele e diz: vai voltar a brotar. Olha para esse homem e diz: aonde o homem tocou com a sua ferramenta, vai voltar a brotar. Só que olha aqui, ele não pode negar esta verdade. É por isso que ele diz aqui: olha isso aqui, se alguém não permanece em mim. Eu estou dando a oportunidade, mas não quer receber da ceifa? Olha isso aqui, olha isso aqui. Vai ser cortado e lançado fora, e secará. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou deixar no solo úmido para voltar a brotar. Por isso que eu sou o lavrador. O corte que o homem faz, você não deve temer, porque volta a brotar. Não era o meu propósito. Agora, quando Deus corta para lançar fora, porque o homem não se submete ao chamado, aí devemos nos preocupar. Porque ele corta e não deixa na terra úmida, ele lança fora para secar. Quanta gente teve oportunidade e agora está lá, secando.
Quanta gente teve tanta oportunidade, mas foi para a terra do esquecimento, porque não encontrou arrependimento. E por que ele deixa secar? Para poder lançar no fogo. Alguém está entendendo isso aqui? É por isso que Mateus 3 diz que o machado está posto à raiz. Toda árvore que plantada não der bom fruto, porque não basta dar fruto, tem que dar bom fruto. Não adianta. A palavra de Deus diz que ele cuidou de Jerusalém, plantou a vinha, e a vinha deu uva brava. Ele está dizendo, não é produzir qualquer coisa não, tem que corresponder ao investimento feito, tem que dar bom fruto. Se não der bom fruto, aqui ó, o machado já está posto à raiz. Isso fala do tempo de já, isso fala de agora. Ele sabe aonde cortar para eliminar. Ainda diz mais, Mateus 3, ele tem na mão a pá, para limpar. Você consegue entender que ninguém vai manter sujo, vai deixar sujo o ambiente que Deus prepara. É Ele que tem na mão a pá. A mão fala de autoridade e governo. Ele diz, tem muita gente que despreza essa ferramenta, a pá, que é essa aqui, ó, microfone. Mas ele está dizendo, ele diz para a gente, eu trabalho bem com a pá, eu trabalho bem com o machado e com a pá. Com o machado eu corto e com a pá eu limpo. Presta bem atenção nisso aqui. Ele diz, olha, será lançado no fogo. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus disse para mim, os rebeldes eu faço vir a lenha. Estou pregando heresia não? O Espírito de Deus revelou para mim, mas não pode ficar só na revelação do Espírito, não é porque é uma experiência pessoal. Mas eu entendi isso, eu escrevi em todas as Bíblias que eu tenho, o rebelde vira lenha. E um dia no meu devocional, eu achei Jeremias 5, Jeremias, capítulo 5, eu amo esse Deus, verso 14, aleluia, Jeremias capítulo 5, verso 14, portanto, o Senhor, o Deus do exército me disse, visto que eles proferiram tais palavras, os rebeldes, os falsos profetas, os que eram opositores do trabalho, da obra do reino, viram que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo lenha, e o fogo os consumirá. Você acha que está registrado por Jesus à toa? Seca, vira lenha e lança onde? No fogo. Por que a igreja tem que ter lenha? A igreja não deve ser lenha, a igreja tem que ter lenha para lembrar a missão original e entender por que foi chamado. É no altar que a gente vê a lenha queimar. Levítico 6, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Deus não desperdiça nada. Rebelde vira lenha. Quando tem um adorador, olha para a lenha e diz, eu tenho que ter fogo, mas não posso ser lenha, então eu não posso sair debaixo da habitação do esconderijo do Altíssimo. Alguém que ignora isso. Mas quando ele está falando isso, lança no fogo, queima a lenha no fogo. Sabe que fogo é esse? É o inferno. Não se sujeita a mim, tem um destino, virar lenha e ser queimado no fogo. Esse fogo é o inferno. Desculpa, meu amado. Desculpa, minha amada. Desculpa, jovem querido. Desculpa, menina de Deus. Seu pai pode ser pastor. Sua avó, querido, pode ser missionária. E você o que é? Já decidiu? Ou você está andando também igual um zumbi? Não sei o que está acontecendo. Não estou vendo nada acontecer no mundo. Meu querido, talento não vai abrir porta para ninguém no céu. O dinheiro que você tem na sua conta ou deixa de ter, não vai abrir porta para ninguém no céu. Eu vim pregar um evangelho de verdade. Agora o que vai abrir e manter a porta aberta, que vai nos dar acesso, presta atenção, shopping center tem acesso de presença, tem sensor de presença, sim ou não? Sim. Só que é um sensor de presença para todo mundo. Agora no céu, tem sensor para quem carrega a presença. Tem sensor para quem andou no temor do Senhor.
Tem sensor para quem andou em fidelidade. Peraí, não reconheço. Pá, a porta não abre. Mas eu cantei, eu preguei, falei bem, dirigi culto, expulsei demônio. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Seca e é lançado no fogo. Mas eu amo porque ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. Eu apanho e lanço no fogo e o queimo. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. E vos será feito. O que ele está dizendo é, a igreja precisa se levantar, como a igreja de Provérbios 31. Que não é embora tenha sido escrito para uma mulher virtuosa, a mulher ideal, fala da igreja ideal, a noiva que Jesus vem buscar. Que não teme o dia de amanhã, que governa bem a sua casa, que sabe a sua identidade, não vive amedrontada, não vive coagida, mas se levanta em poder e autoridade. Olha isso aqui, olha esta verdade. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que ele está dizendo é, não basta sentar aqui e ouvir a palavra, tem que viver a palavra. Chega desse evangelho light, eu escuto, decoro, mas não boto em prática. Infelizmente, esses dias, eu estava no recinto, onde tinha pessoas que estavam estudando a palavra. Eu me admirei, pastor Elielso, quando eu vi uma autoridade eclesiástica dizer que as pessoas que morrem pelo evangelho, elas morrem porque foram destinadas, estão preparadas para isso. Mas que devido a tanta pressão que está acontecendo na sociedade, a igreja que ele congrega mudou o estatuto para se adequar às normas do mundo. Eu estou falando da igreja evangélica, tá? Porque na verdade prega-se sobre morrer por Cristo, mas ninguém quer ser preso ou morrer por Cristo. Eu fiquei muito brava. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, então rasga a tua Bíblia. Porque se eu tiver que descer ao padrão do mundo, eu não preciso nem ter chego até aqui. Só que infelizmente essas coisas têm sido ensinadas nos altares da igreja. Infelizmente essas coisas têm sido ensinadas pelas redes virtuais e pessoas têm se alimentado de palavras que são enfeites e que não transformam. Ele disse, não, eu não quero ser preso, eu quero viver muitas coisas, e aí a gente agora também está se adaptando a... Vai, naquele dia do fogo, você vai se adaptar também aos vermes lá. Então preste atenção aqui, esse evangelho aqui é real e verdadeiro. A Bíblia diz assim, ó, quem permanecer, quem for resiliente, quem resistir, quem caminhar sobre a verdade, pedirá o que quiser, e vos será feito. Ele disse assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vós. O que ele disse é, para resistir tem que estar adornada essa casa. Para permanecer tem que estar cheio essa casa. Quando você olha e diz assim, ó, pedirá o que quiser, porque ele está dizendo, se a minha palavra está em você, você não vai pedir nada contrário àquilo que não é a minha vontade. Então se a gente tem relacionamento e intimidade, o que tu pedir eu vou assinar embaixo. É como ele disse para Pedro, te entrego a chave, o que tu concordar e o que tu chancelar na terra vai estar conectado com o céu. O que tu desligar na terra vai estar desligado no céu. Presta atenção nisso aqui, pedirão o que quiserem e lhes será feito, e nisso meu Pai será glorificado. Aí ele segue afirmando o seguinte, não se iluda, não foram vocês que me escolheram. Mesmo sabendo dos seus defeitos, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo sabendo do teu barco vazio, da sua pesca frustrada, eu vos escolhi, mas não escolhi por obra do acaso, eu escolhi e os designei para quê? Para que deem muitos frutos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma oportunidade sem igual que Deus nos deu. Deus está dizendo, busca a reserva, enche a casa da plenitude do Espírito. Porque há exemplo de pessoas na Bíblia que andaram com Deus, provaram de autoridade espiritual, presta atenção nisso aqui, tiveram direção profética,
mas não permaneceram em Cristo Jesus, não permaneceram na palavra de Deus, andando em desobediência. Se tem uma coisa que tira a plenitude do homem e da mulher, é quando ele não permanece na obediência. E esse texto do Evangelho de João, a palavra permanecer vai aparecer 12 vezes, é o tema central. Aconteça o que acontecer, permaneça. Sopra a guerra que soprar, permaneça. Permaneça. Olha isso aqui, 7 vezes o verbo permanecer está no futuro e 5 no presente. Presta atenção nisso aqui. 7 vezes o verbo permanecer aponta, aliás, 7 vezes o verbo permanecer aponta para o presente. 7. Presta atenção, aqui não tem forçação de barra. 7, perfeito, aponta para o presente. O tempo perfeito, o tempo do descanso. Ele diz o seguinte: se você concentrar a sua vida em permanecer aqui e agora, viver o hoje, dentro da palavra de Deus, descansa. 5 vezes aponta para o futuro. Ele está dizendo, teu futuro está garantido se você souber o que você vai fazer hoje. A decisão de hoje, a vida que tu leva hoje vai garantir o seu futuro. 12 vezes tem a palavra permanecer. 9 vezes você vai encontrar a palavra fruto. Alguém olha para mim e diz assim, é obra do acaso. Pega Gálatas 5 e você vai ver quantos frutos são do Espírito. O Senhor sustenta a sua palavra. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo um homem chamado Saul, que a sua casa perdeu as jumentas, seu pai perdeu as jumentas. E o Senhor permitiu que a casa, que aquele homem perdesse algo de valor, porque jumenta era cara, para colocar alguém em obediência ao pai na rua, para ser encontrado por Deus. Eu quero profetizar para a tua vida, nem toda perda é para destruição. Tem perda que Deus vai permitir alcançar a minha casa e a sua, só para te encontrar para um propósito. A palavra de Deus diz que na perca das jumentas, Saul encontra Deus. E ele vai viver o inédito, inaugurar um tempo monarca. Ele vai ser o representante, o rei sobre Israel. Ele vai provar da autoridade espiritual. Ele vai ter direção profética, porque ele vai ser cheio do Espírito e vai profetizar. Preste atenção nisso aqui. Ele vai desfrutar da presença de Deus. Mas o que vai arrancar a plenitude dele é que ele não permaneceu em obediência. Então não adianta você provar de direção profética. Não adianta você provar da autoridade espiritual, se você não se subjugar, não se render, não se entregar à obediência. Quando eu olho para a palavra de Deus, baseada no permanecer do Evangelho de João, capítulo 15, eu vejo alguém que quando negligencia a consagração, porque alguém que olha e diz assim, jejuar para quê? Orar para quê? Isso é coisa antiga. Isso aí Jesus já morreu, já entregou a vida. Para que eu consagro? Para que eu oro? Quando eu olho para a palavra, eu vejo que a palavra não teve reforma não, meu irmão. Inovação é coisa de homem. Agora a palavra, ela é centrada. Eu vejo um homem chamado Sansão, que foi um propósito divino, que Deus separou o ventre da sua mãe, que Deus direcionou o seu pai e a sua mãe, nazireu de Deus, de Deus separado desde o ventre, mas ele negligenciou a consagração. Um homem que provou do poder do Espírito, mas entregou o seu coração a constantes desejos carnais, negligenciando a consagração a Deus. Isso lhe custou a plenitude. Aonde Deus ocupava, Deus se retirou, porque Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Carne e espírito não combinam. O espírito tem que dominar sobre essa carne. Quando eu olho para a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, diz que Satanás entrou em Judas, Judas Iscariote, porque afastou o seu coração da verdade, entregou o seu coração à ganância, às coisas da terra, ganancioso. Quando a gente afasta o coração da verdade, a plenitude de Deus é retirada de nós. A casa não pode ficar vazia, porque se Deus não ocupa, Satanás domina. Um homem que caminhou com Jesus, um homem que viu milagres, que provou de milagres, participou de culto,
viveu milagres, aprendeu da palavra, um perfeito crente aparentemente, mas o seu coração distante da verdade. É por isso que nessa noite eu estou pregando esta palavra, para despertar a igreja, para viver a palavra e não só ser ouvinte. Eu lembro que Jesus ainda vai nos dar um exemplo, quando ele podia escolher tantas cidades para habitar, para evidenciar seu ministério, mas ele vai escolher Cafarnaum, uma cidade simples, uma cidade pesqueira, uma cidade onde as mulheres trabalhavam com moinho, e ali ele vai escolher a beira do lago da Galileia ali, os seus discípulos, aonde ele vai fazer o maior número de milagres. Mas um dia ele entra naquela cidade e diz assim: se para Sodoma e Gomorra tivesse tido a oportunidade que vocês, Cafarnaum, tiveram, eles não teriam sido destruídos, eles teriam se rendido. Jesus está falando para Cafarnaum, que abandonou a presença, que a plenitude foi retirada, porque abraçou a incredulidade. Só que Jesus está comparando e está falando para Cafarnaum de uma cidade onde a homossexualidade já habitava, onde o incesto aconteceu. Essa era a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor está falando: se o que vocês vivem aqui, viveram aqui, Sodoma e Gomorra tivesse vivido, eles tinham encontrado arrependimento. O que Deus está dizendo é: vocês preferiram andar com a incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma guerra no mundo, porque as maiores potências mundiais estão guerreando porque elas querem dominar o mundo, elas querem utilizar armamentos para governar o mundo. Houve um presidente aí, uma autoridade asiática, que disse que nem Deus pode parar a ferramenta que ela tem. E a igreja está como diante disso? Uns nem sabem, outros estão vivendo a vida como no tempo de Noé, outros estão com os braços cruzados. Mas eu vim aqui nessa noite anunciar que a igreja tem a maior ferramenta, o maior armamento, que é a oração. O segredo é permanecer. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite comigo. E eu quero orar por você. Eu quero, na verdade, eu quero orar com você. E eu quero orar por uma igreja que entende que não dá para ser só mais uma no Google Maps, só mais uma aqui em Belford Roxo, só mais uma na Baixada Fluminense, só mais uma no planeta Terra. Você faz parte dessa igreja. A sua casa é essa igreja. Precisamos nos levantar e restaurar o propósito original. Tudo que o Pai fez foi intencional. Quando eu olho para essa casa, quando eu vejo que... Eu não sei o histórico dessa igreja, mas eu sei que quando Deus chamou o pastor Elielson, ele teve que dizer sim. E ele teve que renunciar muitas coisas para poder estar aqui nesse lugar. E esse lugar aqui foi construído para que a sua família pudesse entrar. Mas não é para que a sua família pudesse sentar aqui e ficar gozando de um culto que você dá nota, mas é para que você entrasse por essa porta, fosse lavado pelo sangue, fosse limpo pelo lavrador e começasse a produzir frutos. Eu quero orar nessa noite pela igreja do Senhor. Eu quero orar pelo despertamento dos jovens nessa noite. Eu quero orar pelo alinhamento do coração dos obreiros dessa casa nessa noite. Eu quero orar pelo alinhamento da visão das mulheres de oração dessa igreja nessa noite. Eu quero orar para que vocês entendam a revelação que o Pai deu a esta casa, a plenitude. O que o Pai está dizendo é: nada pode ocupar a tua vida, nada pode ocupar o lugar que é meu na sua vida, na sua casa. Quando você entender isso, as demais coisas deixam de virar pedra de tropeço e eu vou lhe acrescentar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você que ouviu essa palavra entende que precisa de um alinhamento, precisa de um despertamento, entende que precisa ser movida, entende que precisa restaurar o seu profético, entende que precisa afiar a sua ferramenta. Levanta a sua mão, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar para que esta palavra possa encontrar pouso no seu coração e trazer transformação. Senhor, eu liberei a tua palavra como o Senhor
Senhor ordenou. Eu liberei a tua palavra, e a tua palavra é o suficiente para adubar essa raiz, para curar essa raiz, para poder trazer crescimento para o tronco, robustez, abastecimento da seiva para os ramos. Senhor, em nome de Jesus, aonde havia uma sentença, aonde havia, Senhor, uma sentença de morte, aonde havia, Senhor, uma apostasia, Senhor, vai sendo repreendido agora. Por que eu digo assim? Aonde a incredulidade, meu Deus, alcançou lugar no coração desse homem, alcançou lugar no coração dessa mulher, aonde ele já não consegue mais orar, aonde ele já não consegue crer que tu és o mesmo, que tu não és um Jesus histórico, mas tu és um Jesus que é vivo, está vivo e é eterno, que tu ainda cura, que tu ainda liberta, que tu ainda quebra grilhões, algemas, transforma, Deus, a natureza do homem pecaminosa. Tu és o Cristo que não conhece o impossível, tu és o Cristo que abre a madre, tu és o Cristo que passa pela parede, pela porta fechada. Enche a tua igreja da tua presença, faz de novo, faz outra vez, sopra o teu vento aqui nessa noite. Nós não queremos ir para o inferno, nós não queremos ser lançados nesse fogo, mas nós estamos chamando o fogo do Espírito, o fogo que aviva, o fogo que purifica, o fogo que santifica. Senhor, começa a trabalhar, começa a limpar os corações, começa a arrebentar as amarras, começa a remover a religiosidade e mover o teu povo. Arai remanda rabacoto rabadacachai, ai rebai ramando rabadacaiu rabacai, remando rebadacaiu rabai rabadacaiu rabachei. Começa a acender, começa a avivar ministérios aqui. Esse homem que se tornou apático no ministério, esse homem que atrofiou a ferramenta, começa a trazer desenvolvimento, começa a trazer cura. Começa a despertar esse homem, esse evangelista, esse apregoador da tua palavra, esse obreiro de excelência. Faz arder a palavra no coração, faz arder como no caminho da aldeia de Emaús, e alinha a direção. Faz arder a palavra no coração dessa mulher, faz arder a palavra no coração dessa mulher. Leva ela ao lugar secreto, leva ela ao lugar secreto, leva ela ao lugar de intimidade, leva ela ao lugar que o Senhor a encontrou, leva ela. Tu és a videira verdadeira e nós somos o ramo. Limpa sentimentos, limpa coração, limpa emoção. Limpa tudo que obstruía para o fluxo da unção passar. Essa mulher já não chora mais na sua presença. Transforma esse choro de dor em choro de quebrantamento. Abraça esse jovem, deixa ele provar da tua presença, deixa ele provar da tua presença, deixa. Orai remai rebai rebada cachorabaraie oramando rebababachai aramandai rebaiaca. Libera, Pai. Libera esse bálsamo de cura. Libera esse bálsamo de cura. Quebra a sentença de enfermidade aqui. Quebra a sentença de enfermidade. Cura o sangue. Cura a doença no físico. Cura. Rebenta grilhões. Restaura famílias. Restaura o altar. Arabai, remanda arabachai. Restaura, cura. Anda no meio do teu povo. Sopra. Toda obra da mentira, toda história mentirosa, todo engodo de Satanás, cai por terra agora. Restaura o propósito original. Abre a visão dessa mulher. A igreja é tua. Que a lenha, Senhor, continue servindo de exemplo de um lugar que o Senhor não tem para nós. Que a lenha, Senhor, nos ajude a manter a nossa identidade original. Nós carregamos o fogo para queimar a lenha, mas nós não seremos a lenha.
Por isso todo espírito de morte, de falência, anulado agora, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu profetizo plenitude, casa cheia, vida cheia. Arai, eremai, aramandarabacatura. Seja cheio. Arai, iremandarabache. Orabababaiaramando, rebababacata. Seja cheia. Arai, iremanda. Seja revestido, jovem. Seja revestida, menina de Deus. Erebai, ramandarababacatura, mandarabacai. Oh, meu Deus, Ele está na casa. Te glorificamos por essa presença, te exaltamos por essa presença. Eremai, rabaca, tu está limpando, arai, eremanda, rabababash, tu está limpando, arai, eremanda, rabaxerebacai. Nós cremos assim, Pai. Eu passo o microfone agora para quem é de direito. Quem vai assumir a tribuna, suba, por favor. Pastor Elielson. Mas é debaixo dessa atmosfera que eu quero conhecer você nessa noite. Eu estou aqui até agora pregando essa palavra, não por pregar, porque eu não vim cumprir agenda, eu vim viver propósito, porque eu fui alcançada por essa palavra. Essa palavra me limpou, essa palavra me transformou, essa palavra me alcançou. Esse Cristo me perdoou, e esse mesmo Cristo que me arrancou do pecado, esse mesmo Cristo que me deu direito à vida eterna, esse mesmo Cristo que reescreveu a minha história, Ele quer reescrever a tua história aqui. Por isso eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. A oportunidade é sua e o privilégio é meu de estar sendo instrumento para isso. A igreja foi despertada, mas existem galhos, existem árvores que foram plantadas, que o machado está posto a raiz. Mas o Senhor está dizendo: eu não quero te cortar, eu quero te limpar. Eu quero te devolver a oportunidade de viver novidade de vida. Eu quero encher a tua vida, e quero que você não sobreviva, mas viva, e viva a plenitude de Deus. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que está aqui nessa noite, mas você veio visitar porque você está desigrejado, porque a incredulidade, a frustração e a decepção com os homens na terra bloquearam você e falaram uma mentira ao seu coração. Eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso habitar, eu só passo lá. Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso à sombra do Onipotente. Essa casa tem pasto, essa casa tem pastor. Deus quer dar descanso à tua alma. Sai do seu lugar e restaura a tua aliança no altar. O homem falha, mas o Cristo que começou a obra na sua vida não. E o outro convite que eu quero fazer é para você que estava afastado dos caminhos do Senhor, para você que é um amigo do Evangelho, mas o Senhor está dizendo: eu não quero flertar com você, eu não quero um culto de domingo, eu quero ter compromisso com você, e que você tenha compromisso comigo. Sai do seu lugar, entrega a sua vida. Se você não consegue vir sozinho, levanta a sua mão. Lembra? A decisão que você toma hoje sustenta o teu futuro amanhã. Eu não posso decidir por você, eu não posso romantizar esse momento. É você que tem que decidir. Se tem alguém aqui afastado do caminho do Senhor, hoje é o dia, hoje é a hora. Entrega a sua vida a Jesus. Se tem, levanta a sua mão, sai do seu lugar. Talvez esse percurso seja o mais longo que você vai fazer. Mas se tenha hoje, se tenha agora, uma preciosa. No dia das mulheres, uma flor, uma rosa. Eu quero uma mulher ungida para abraçar ela aqui. Pastor, pode vir. Se tem alguém, sai do seu lugar e vem. Pastora, você não sabe o que eu fiz hoje, você não sabe como está a minha vida. E nem preciso saber, porque eu não posso mudar ela.
mas aquele que te limpa, aquele que te lava, aquele que não te condena, mas se apresenta como teu advogado, está dizendo: eu estou te dando oportunidade hoje. Você já provou, você sabe que Deus é na tua vida, mas Deus não quer que você tenha, conheça o Deus da tua avó, o Deus da tua mãe. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Sai do seu lugar e vem. Arai, remandarai, rebadarabachai. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não resista, mas se renda, se renda, se renda. É hoje, é hoje, é hoje. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Arai, remandarababasherebai, arabai, aramam, orebadacai, uramandarai, orabai, aramam. Eu sinto a presença dele aqui. Orai, ramandorá. Aí, ele é o lavrador. Arabadacaturamandará. Ele é o lavrador. Vem! Eu estou te esperando no altar. Ai, moça, se você entende. Ai, rapaz, se você entende. Ai, se você compreende. Eu estou novo demais. Deus está falando: eu quero compromisso contigo. Eu quero agora. Eu quero uma entrega total. Deus está marcando vidas aqui com essa presença. Estenda as suas mãos para cá. Eu vou pedir o pastor Elielson para fazer oração. Como pastor dessa casa, pastor desse rebanho, ele vai orar por essas vidas, pela vida dessas mulheres que estão aqui à frente. Mas eu ainda vou dizer: tem um jovem aqui que precisa endireitar o seu altar. Deus está chamando você. Hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o dia. Oh, meu Deus! Oh!